BNDES está reabrindo o protocolo de operações do programa chamado Moderfrota, um programa destinado à mecanização das lavouras brasileiras, e tudo isso gerou algumas discussões nesses últimos dias. O valor trazido por essa linha de recursos dessa linha do BNDES é de 740 milhões de reais. No entanto, esse volume seria insuficiente e seria suficiente somente para as próximas 3 semanas, e a gente vai entender exatamente como isso funciona e quais são as alternativas para isso, conversando agora com o seu Pedro Estevão Bastos de Oliveira, que é presidente da CSMI, a ABMAC, que é Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Implementos. Ele já está conosco aqui no Notícias Agrícolas na tarde desta sexta-feira. Seu Pedro, muito boa tarde para o senhor. Seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez. É um prazer conversar com o senhor. Boa tarde para todos. Prazer é sempre nosso. Muito obrigada. Seu Pedro, primeiro vamos entender como que está acontecendo essa reabertura do programa, do protocolo, né, de operações do Moderfrota, e por que ele chega com esse volume de recursos, seu Pedro? Na verdade, o BNDES fechou o protocolo para ele fazer uma arrumação no que tinha na cadeia, né? Você tem uma porção de pedidos andando, e eu acho que os pedidos, o BNDES parou para fazer um acerto, para verificar qual realmente o saldo que ele tinha. Ou seja, não é um recurso novo, é simplesmente os mesmos 8 bilhões e 700 que o governo tinha colocado lá no começo do Plano Safra, que ele reabriu agora com um saldo remanescente de 740 milhões. Como você mesmo disse, esse recurso dá para 3 semanas. Por que dá para 3 semanas? A média do desembolso de julho a outubro a média mensal foi de 1 bilhão e 100. E não tem nada no mercado falando que esse reembolso não vai continuar. Então, significa que realmente esses 740 milhões dura 3 semanas. E, seu Pedro, diante disso, quais são as alternativas que a ABMAC, que é a CSMI, né, já estão apresentando para contrapor essa situação? Não só para contrapor, mas para complementar esses recursos para resolver essa situação. Lembrando que o Plano Safra é sempre de julho do ano a junho do outro ano, né? Certo. Então, se a gente falar que acabou em dezembro, vai ficar faltando 6 meses ainda de Plano Safra. A primeira opção que a gente fez foi fazer logo em outubro, no comecinho de outubro, fizemos um pedido para o governo de fazer um novo aporte de recursos de 9 bilhões, ou seja, o governo colocou 8.700, nós gastaríamos esse 8.700 em 6 meses e pedimos mais 9 bilhões para complementar de janeiro a junho. O governo não respondeu nem sim nem não, falou que estava estudando, que isso depende de orçamento. O Moderfrota tem uma subvenção que depende do orçamento do federal, e que esse ano estava realmente um pouco complicado de fazer esse novo aporte de recursos. Mas a gente ainda está esperando uma resposta do governo. O governo ficou de brevemente ter uma reunião conosco para a gente estudar, para ele nos dar informações ou pedir mais informações. Mas há outras também alternativas ao Moderfrota, né, seu Pedro, que poderiam ser também avaliadas aí pelo setor, certo? Sim, nós temos mais 3 opções, né? Não tendo o Moderfrota, você tem o Banco do Brasil, que disponibilizou mais 1 bilhão recentemente, com o mesmo juro do Moderfrota, que é 7,5%. A única diferença é que eles estão financiando em 6 anos e o Moderfrota financia em 7. Mas 1 bilhão não dá para... Nós precisamos de 9 bilhões, quer dizer, 1 bilhão ainda fica faltando muito dinheiro, ou seja, dá para um mês. Uma outra opção que nós temos, o BNDES tem uma linha para financiar máquinas agrícolas, que o juro é um pouco mais caro, o prazo é o mesmo, o Moderfrota é um pouquinho maior, você pode financiar até 10 anos no BNDES Finame Rural, e o juro é um pouco maior. Hoje está em torno de 9,5% contra 7,5% do Moderfrota. E uma última opção é você buscar dinheiro realmente no mercado livre, né, que hoje é um pouco mais caro, vai estar em torno aí de 10,5%, 11%. Então, nós temos essas 3 opções, sendo que, assim, a mais barata é o Banco do Brasil, mas o recurso é pouco. A segunda opção é o BNDES, e a terceira opção, que é a opção cara, que é recurso livre. Mas a opção boa mesmo é o governo colocar um novo aporte no Moderfrota.
Seu Pedro, diante desse cenário e dessa espera, né, que a gente tem que observar e monitorar pelo governo para esse novo aporte, como tem sido o comportamento dos produtores, das indústrias, das empresas que querem investir em maquinário, estão buscando esses financiamentos e estão diante dessas alternativas que estão disponíveis nesse momento? Como tem acontecido o comércio de máquinas diante desse cenário? Veja, esse ano foi um ano bastante ativo em vendas, né? Nós tivemos lá na Bimark uma venda acumulada do ano, está 10% acima do ano passado, ou seja, foi um ano que teve uma venda muito boa. Essa parada do Moder Frota é muito recente, é coisa de menos de 15 dias. O que acontece na prática é que o agricultor fica esperando para ver o que acontece. A gente fala sempre para o governo que esse é o pior cenário, que é o cenário que você não tem visibilidade, porque trava os negócios. O agricultor fica esperando um novo aporte, porque não tem muito sentido o agricultor procurar, por exemplo, dinheiro no mercado a 10,5, sendo que daqui a pouco o governo faz um novo aporte de 7,5 e ele pagou 10,5 à toa. Claro. Então, os negócios ficam travados nesse período aí. Então, enquanto o governo não tiver não der notícia do que ele vai fazer, os negócios ficam prejudicados nesse período que fica parado. E essa espera pelo governo, ela tem um prazo? O governo determinou um prazo para dar uma resposta ao setor, seu Pedro? Ou diante de tantos problemas também que o governo vem enfrentando, com orçamentos, com tudo mais, teve a questão da pandemia, né, que embora para o agronegócio tenha sido um momento ainda positivo, né, de saldo positivo para os mercados, outros setores ficaram bastante comprometidos. Como é que fica essa resposta do governo? Quais as expectativas de vocês até esse momento? O governo não deu prazo para nós, né? Como o Moder Frota reabriu, nós temos um fôlego de 3 semanas. Agora, a comunicação com o governo está fluida. A gente tem conversado com o governo sempre. Essa semana ainda a gente conversou com o diretor de crédito agrícola do Ministério da Agricultura. Semana que vem a gente deve conversar, ainda não tá acertado, mas a gente deve conversar com o secretário de Política Agrícola, ou seja, as conversas estão fluindo. E como a gente tem 3 semanas aí pela frente, eu acho que nesse período aí a gente conta com o bom senso do governo de acertar essa questão do Moder Frota. Que é o período em que esse volume já teria sido tomado, né, seu Pedro? Exatamente. Tá. Seu Pedro, sobre essa liberação também de mais 1 bilhão de reais para aquisição de maquinário agrícola pelo Banco do Brasil, como é que os senhores avaliam essa liberação? Como é que isso também se encaixa, portanto, nesse cenário? Essa é uma alternativa boa, né? Porque, vamos dizer assim, se você está com... o juro é o mesmo, 7,5%, existe uma diferença de 1 ano, mas isso não é impeditivo de você fazer negócios, né? Eu acho que é uma boa alternativa. Imediatamente, na hora que acabar esses 700 milhões do Moder Frota, aí, o Banco do Brasil vai estar atuando, já está atuando, né? Então, é uma boa notícia para o setor de uma forma geral. Seu Pedro, como é que o senhor orientaria os agricultores que estão aí planejando seus investimentos em maquinário nesse momento? A orientação de que realmente eles tenham um pouco mais, né? Embora isso já venha acontecendo, mas a orientação é de que eles tenham realmente um pouco mais de paciência nesse momento para esperar talvez mais uns dias até a chegada ou a possível resposta do governo para esse novo aporte, ou buscar essas linhas alternativas é uma solução boa para quem precisa fazer negócios mais rapidamente. Qual a orientação de vocês para os agricultores nesse momento? Acho que depende muito da urgência do produto, da urgência da compra, né? Se ele está com muita urgência, ele deve correr aos bancos para tentar pegar esse aporte de 740 milhões ou pegar a linha do Banco do Brasil. Se ele puder esperar mais um pouco, para ele é bem melhor, né? Ele fica mais claro para ele qual que vai ser a linha que vai estar funcionando, né? Então, depende muito da pressa que ele tem. Se ele está precisando dessa máquina urgente, ele vai ter que procurar as linhas que estão abertas aí. Se ele tem mais tempo, uma máquina que ele vai usar, por exemplo, na safra de inverno, ele pode esperar mais um pouco. Eu acho que ele vai, infelizmente, né, para nós, indústria, ele tem que esperar um pouco para ver o que acontece.
Seu Pedro, não há possibilidade de uma mudança ou de uma revisão na taxa de juros de outras linhas como essa do BNDES, por exemplo? Isso não é possível de acontecer? Olha, essas outras taxas, o que acontece na prática é o seguinte, o custo do dinheiro hoje para 7 anos está em torno de 8%, ou seja, para você capta o dinheiro a 8%, depois você vai emprestar, você tem que ter remuneração, você tem que pagar imposto, você tem que ganhar, você tem que ter, existe o custo do risco, ou seja, que a gente chama de spread. Sim. Então, dificilmente você tem uma taxa de juro que não seja subvencionada abaixo de 11%. Sim. Muito difícil, hoje não tem. Tá certo. Bom, senhor Pedro, a gente vai continuar acompanhando todas essas divulgações, essa resposta do governo assim que ela chegar. Notícias Agrícolas está sempre de portas abertas para a CSMIA, para a ABIMAQ, para que vocês possam, então, trazer essas informações para os produtores brasileiros. A gente está monitorando tudo ao lado de vocês. Muito obrigada pelas informações conosco na tarde dessa sexta-feira. Agradeço a vocês pela oportunidade. Obrigada, seu Pedro. Boa tarde, bom trabalho para o senhor. Até a próxima. Até a próxima. Seu Pedro Estevão Bastos de Oliveira, presidente da CSMIA ABIMAQ, a Associação Brasileira da Indústria de Equipamentos e Máquinas, e trazendo esse cenário de preocupação, porque temos aí um volume restrito, né, de crédito. Foi reaberto, portanto, o programa do Moder Frota do BNDES, mas com um volume de apenas 740 milhões de reais que ainda poderiam ser tomados pelos produtores. No entanto, como disse o seu Pedro, como alertou o seu Pedro, esse volume seria suficiente para, dentro da expectativa da ABIMAQ, para pelo menos, ou para somente 3 semanas. Então, a ABIMAQ já pediu um novo aporte do governo, essa resposta está para chegar e assim que chegar a gente vai trazer também aqui em primeira mão. Alternativas seriam essas 3 outras linhas, uma delas do BNDES, a outra que foi liberada recentemente pelo Banco do Brasil, também de R$1 bilhão, o que na análise também da ABIMAQ é insuficiente, né? Nós temos aí um plano safra que vai até junho do ano que vem, todos os planos safras no Brasil são de julho a junho, então a gente ainda tem 6 meses aí de gap para que a gente precisa desse recurso para o setor de máquinas agrícolas. A gente está monitorando tudo isso aqui pelo Notícias Agrícolas. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.